Então tá, eu sou a Camila, né? Nem me apresentei. Muitos me conhecem, mas tem algumas pessoas que acredito que não me conheçam ainda. Eu sou a Camila do Canto Pérez, eu sou psicóloga. Atualmente, então, eu trabalho na Unipampa, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, né, PROGEP, na Coordenadoria de Qualidade de Vida e Desenvolvimento de Pessoal, mais especificamente na Divisão de Perícias. E hoje eu vou conversar com vocês sobre assédio moral. Bom, o que é assédio moral? O assédio moral ele pode ser definido como um conjunto articulado de armadilhas preparadas, premeditadas, repetitivas e prolongadas. Sua prática tem intencionalidade, no sentido de querer prejudicar, anular ou excluir um ou alguns alvos escolhidos. Também pode trazer dano moral, porque atinge o senso de dignidade e valor da pessoa, e também é considerado uma forma grave de estresse psicossocial. Então, assim, o que eu acho importante já deixar bem esclarecido nesse primeiro momento? Que o assédio moral, para ele ser configurado, né, assédio moral, é necessário que haja um conjunto articulado, é necessário que haja uma intencionalidade, né, no sentido de querer prejudicar outra pessoa, né, algum colega, um ou mais colegas. Então, às vezes, pode acontecer no ambiente de trabalho, alguma situação pontual, né, que algum servidor sinta que ocorreu um dano moral, né? Houve uma situação pontual onde o servidor se sentiu constrangido, se sentiu diminuído, humilhado, enfim, que também é grave, né, e que também traz sofrimento, mas não necessariamente é considerado o assédio moral. O assédio, para ser considerado assédio moral, é necessário que haja um conjunto de ações, né? É necessário que fique evidenciado uma intencionalidade, né? Fica evidenciado que há uma intenção de diminuir, de menosprezar, de excluir, né, um ou mais servidores. E isso acaba, então, atingindo esse senso de dignidade e valor da pessoa, né? A pessoa que está sofrendo o assédio, ela fica muitas vezes sem compreender direito no início o que está acontecendo. Geralmente ela começa a se questionar, né, o seu valor, a questionar o seu papel no trabalho. Então, realmente traz um sofrimento grande, né? E essa é uma forma de estresse psicossocial grave, né? Que agora, mais adiante, a gente vai ver alguns sintomas que costumam aparecer das pessoas que sofrem assédio, mas podem aparecer sintomas físicos, né? E psicológicos, inclusive em virtude de estar passando por situações, né, de constrangimento no ambiente de trabalho. Ele costuma surgir lentamente, como algo inofensivo, brincadeiras, entre aspas, né? E vai se agravando. Outras pessoas do grupo geralmente não se manifestam por medo, preguiça ou egoísmo, agindo com cumplicidade ou omissão. Então, assim, muitas vezes o assédio moral, quando ele surge, no primeiro momento, algumas pessoas interpretam, e até a pessoa que sofre assédio interpreta como uma brincadeirinha. Alguém estava fazendo uma brincadeirinha, uma piadinha, né? Só que na realidade não é uma brincadeira, né? Brincadeira é quando todas as partes ficam confortáveis com o que está sendo dito. Se uma das partes se sente desconfortável ou constrangida, já não é mais uma brincadeira. A gente não pode considerar brincadeirinha, né? Acaba sendo ofensivo, né, para a pessoa. Então, assim, no início, às vezes, é considerado pelo grupo ou pelas pessoas envolvidas, pode ser considerado uma brincadeirinha. Mas essas brincadeiras, na maioria dos casos, elas acabam se agravando. Elas acabam acontecendo com mais frequência, né? Chacotas, enfim, acontecem com mais frequência e vão se agravando. E aí sim vai ser considerado mesmo o assédio moral, né? As pessoas do grupo, colegas, muitas vezes acabam não se manifestando, né, por medo, preguiça ou egoísmo. Por quê? Por medo de represália, medo de tomar partido, né, de se colocar ali naquela situação e daqui a pouco estar sendo ela mesma vítima de assédio moral. Então, muitas pessoas têm medo que isso aconteça, né? Preguiça, porque às vezes é mais confortável a gente manter o status quo, né? A gente manter tudo como está, né, do que a gente mobilizar todo um ambiente de trabalho, toda uma situação. Então, para algumas pessoas acaba sendo mais cômodo se manter nessa situação de deixar como está. E egoísmo, porque algumas pessoas acabam
realmente não tendo essa empatia de se colocar no lugar do outro, né? Pensam que, bom, não é comigo, ele que se vire, ou ela que se vire, e é isso aí, vou seguir minha vida. Só que isso acaba sendo a pessoa acaba sendo cúmplice, né? Ou omissa diante da situação, e aí a situação fica mais complicada. Então é importante que a gente perceba esse tipo de situação que possa estar acontecendo no nosso ambiente de trabalho e que a gente tome uma postura, né? Não uma postura de cumplicidade ou omissão, mas uma postura mais proativa, uma postura de dar esse suporte, de chamar atenção para o que está acontecendo. E aí, então, eu trouxe essa citação de Almeida, que diz que a solução dos problemas de assédio não está apenas nos dispositivos legais, mas na conscientização da vítima e do agressor, que considera seu comportamento normal. A própria sociedade precisa tomar conhecimento do resultado da sua indiferença e omissão. Então, assim, existem dispositivos legais que a gente vai conversar logo mais, né? As pessoas que estão sofrendo assédio, elas podem denunciar, elas podem buscar, né, na justiça civil, inclusive, podem buscar, né, ir atrás dessa questão, mas, assim, não basta esses dispositivos legais. A gente precisa ir no cerne da questão, na conscientização mesmo. A gente precisa falar sobre assédio moral. As pessoas precisam compreender o que é o assédio moral. Porque aí, tanto a vítima quanto a pessoa que comete atitudes, né, de assédio, os assediadores, eles vão tomar consciência que aquele comportamento não é normal, que aquele comportamento não é aceitável, né? Não é bem quisto e bem visto no ambiente de trabalho. Então, essa conscientização é uma forma da gente conseguir prevenir o assédio moral. Então, é super importante. E a gente precisa tomar consciência que a nossa indiferença e a nossa omissão faz com que as situações de assédio sigam acontecendo. A gente siga encontrando assédio moral em diferentes espaços, né, do trabalho. Então, quais são alguns elementos para a gente identificar o assédio moral? A habitualidade. Os comportamentos, eles ocorrem de forma repetitiva em um período prolongado de tempo, como eu havia falado anteriormente. Os ataques psicológicos. Então, são condutas que vão induzir desconforto psicológico, ofensivas, humilhantes e apresentam gravidade significativa. A intenção de prejudicar, anular ou excluir, visando a destruição da pessoa, anulação dos espaços de ação ou forçar o desligamento da pessoa. Pessoalidade. O alvo é uma pessoa específica, mas também pode ocorrer com mais de uma pessoa de determinado grupo. O que é o assédio moral no serviço público? No serviço público, o assédio moral ocorre quando o agente público excede os limites das suas atribuições, por ação, omissão, gestos ou palavras, visando atingir a autoestima, autodeterminação, evolução na carreira ou estabilidade emocional de outro agente público, causando danos ao ambiente de trabalho. O objetivo dessa forma de violência é desestabilizar emocional e profissionalmente outro servidor por meio de ações diretas e indiretas. Então, como falei, tem a habitualidade, tem a intencionalidade, né? Tem uma frequência, tem essa intenção de desestabilizar emocionalmente e profissionalmente a outra pessoa. No serviço público, ele acaba se manifestando de uma forma frequente, principalmente em função da impossibilidade de desligamento. Então, assim, às vezes numa empresa privada, quando acontecem algumas questões de assédio moral, isso fica evidenciado, tem essa possibilidade de demissão, né? As pessoas são demitidas, os assediadores podem ser demitidos. Porém, no serviço público, a gente sabe que existe a efetividade, né? Existe essa estabilidade do servidor. Então, essa estabilidade, às vezes, garante que alguns servidores permaneçam nos espaços por eles não serem desligados. E, então, o assédio moral pode acabar acontecendo nesses contextos, né? Tendo em vista que o servidor, de imediato, ele não vai ser desligado, né? Ele tem essa habilidade. Porém, a gente sabe que, caso seja feita uma denúncia, se tenha materialidade, o servidor vai responder por isso, podendo até mesmo ser exonerado. Mas a gente sabe que é um processo que é muito mais complexo, requer a denúncia, requer provas, testemunhas, né, para que isso aconteça. Então, é um pouco mais difícil
que a pessoa seja desligada, que a pessoa seja exonerada, né, de imediato. Então, acaba acontecendo no serviço público. O gestor, ele pode responder por omissão, né? Então, o gestor, ele tem um papel muito importante, ele deve reprimir as condutas indesejadas e não minimizar os relatos, né? É importante que o gestor demonstre qual é o tipo de ambiente que se busca, né? Qual é o ambiente que a gente quer ter no nosso serviço? O que a gente preconiza? Quais são os nossos valores, né? Então, a gente tem que reprimir essas condutas. O gestor, ele também precisa ser esse exemplo, né? Em primeiro lugar, ser esse exemplo de boas relações, de manter essas boas relações interpessoais no contexto do trabalho. Quando ele perceber que algumas questões não tão legais, que ele possa trazer isso à tona, conversar com as pessoas envolvidas, né? Reprimindo essas condutas de imediato para que não chegue a se tornar uma proporção maior, né? O gestor, ele não pode minimizar os relatos, né? Ah, mas não foi nada, foi uma brincadeira. Ah, mas imagina, ah, que mimimi, né? O gestor, ele tem ele não vai ter um julgamento de certo e errado, né? É importante que a gente não pense assim que o gestor tem que ser justiceiro, que o gestor tem que investigar se realmente aconteceu ou não. O importante que o gestor faça é conversar com as pessoas envolvidas, né? Se realmente aconteceu assédio, se era assédio, se não era assédio, não cabe ao gestor, né? O gestor vai orientar que a pessoa faça a denúncia na ouvidoria e aí sim, depois vai ser investigado e averiguado se aconteceu, se era assédio, se não era assédio. O gestor, ele precisa o quê? Acolher, né? Não minimizar esses relatos, acolher essas demandas, né? Com empatia, se colocando no lugar das pessoas envolvidas e dar essas orientações, né? Que a pessoa busque a ouvidoria, que a pessoa busque a projeto para conversar com a psicóloga, que no caso sou eu, né? Então, é importante que o gestor dê esses encaminhamentos, não ignore quando se chega a ter ele. E que o gestor tenha em mente que a nossa finalidade do trabalho é o bem-estar comum e calcada no interesse da administração pública, né? Não no interesse pessoal, no interesse político, né? O nosso interesse é a da administração pública e no bem-estar comum. O gestor, ele precisa ser essa referência, esse modelo no ambiente que ele está, né? Então, assim, pensando no contexto da legislação. Na Constituição da República, né, já aparece assim, a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. É assegurado o direito à saúde, ao trabalho e à honra. No Código Civil consta que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E na nossa legislação, na Lei 8.112 de 1990, consta que são deveres do servidor público, entre outros, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, tratar as pessoas com urbanidade e ser leal às instituições a que servir. Então, assim, quando uma pessoa ela acredita que está sendo vítima de assédio moral, ela tem todo o direito de denunciar. E tanto na esfera civil, né, pode ocorrer indenização por danos morais e também materiais, que aquela pessoa pode ter procurado daqui a pouco um médico, ter se afastado, ter gastos médicos em função desse adoecimento que pode surgir em virtude de sofrer assédio moral no contexto do trabalho. Então, ela pode ser indenizada por esses danos materiais, desses custos. Ela pode ser indenizada moralmente pelos danos que ela sofreu. Administrativamente também existe, né, uma responsabilização, né? Tudo isso, claro, caso comprovado, né, que de fato tratou-se de uma condição de assédio moral, né, gente? Tem que ter materialidade, tem que ser comprovado. Caso comprovado, na esfera administrativa também, existem algumas sanções que podem vir de advertência até exoneração, dependendo da situação, do contexto de cada caso. Um ato isolado de violência psicológica no trabalho não se confunde com assédio moral no trabalho, mas também pode ter essa responsabilização civil, administrativa, trabalhista e criminal do agressor. Então, quais são os tipos de assédio moral e quais são as classificações de assédio moral para a gente ver como existe de diversas formas, né? O assédio moral, ele sempre tem a ver com uma questão de poder. Então, às vezes, no primeiro momento, a gente imagina que acontece só a nível de gestor em relação aos subordinados, né? Tem que ter uma questão hierárquica
e a hierarquia superior acaba cometendo esse assédio moral em relação a uma hierarquia inferior a ela. Mas, na verdade, a gente vai ver agora que existem vários tipos de assédio, né, em diferentes contextos, e que, claro, em todos está presente a questão da disputa pelo poder, mas são várias configurações, né? Então, vamos ver. Tem um assédio moral interpessoal, que ele ocorre de forma individual, direta e pessoal, a fim de prejudicar ou retirar o profissional na relação com a equipe. E tem o assédio moral institucional. Esse assédio moral institucional, ele tem uma gravidade maior, né? Ele é no terreno macro. Ele ocorre com incentivo ou tolerância da própria instituição. Nesse caso, a pessoa jurídica também é autora da agressão, porque por meio de seus administradores, se utiliza de estratégias organizacionais para aprimorar a produtividade, originando uma cultura institucional de humilhação e controle. Então, pode ser encontrada essa cultura. Culturalmente, é naturalizado situações de assédio em alguns ambientes, né? Então, ele pode ser tanto interpessoal quanto institucional. As tipologias. O assédio moral vertical é quando ocorre entre pessoas de níveis hierárquicos diferentes, chefes e subordinados. Então, a gente tem o descendente, que é na pressão dos chefes em relação aos subordinados, como solicitar o desempenho de funções que não fazem parte do ofício do subordinado, ou punir aquela pessoa por algum erro na frente de outras pessoas, de forma vexatória, para constranger aquela pessoa. Então, esse é o descendente. O ascendente, ele é praticado por subordinado, ou um grupo de subordinados, contra o chefe, causando constrangimento ao nível hierárquico superior por interesses variados. Então, um exemplo pode ocorrer por ações ou omissões para boicotar um novo gestor, indiretas frequentes diante dos colegas e chantagens para obter uma promoção. O assédio moral horizontal, ele ocorre entre pessoas que possuem o mesmo nível hierárquico, motivado por clima de competição exagerado entre os próprios colegas de trabalho. Então, entre eles, ocorre essa competição, essa disputa, esse assédio horizontal. O assédio moral misto é a acumulação do assédio moral vertical e do horizontal. Então, ele ocorre por superiores hierárquicos e por colegas de trabalho também. Um autor toma a iniciativa e os demais reproduzem o mesmo comportamento. E aí aqui eu coloquei o termo mobbing, que é um termo que fala sobre essa questão. Que é assim, às vezes acontece o assédio moral por parte do assediador em relação a uma pessoa, né, o assediado. E aí vão acontecendo algumas brincadeiras, algumas situações vexatórias, e de repente, os outros colegas, que também estão naquele contexto de trabalho, eles também seguem repercutindo como se eles fossem contagiados por a questão do assédio. Eles seguem repercutindo e também assediando uma pessoa. Seria o mobbing. O mobbing é quando uma equipe, um grupo todo, assedia uma pessoa especificamente, né? Então começa com um assediador e daqui a pouco aquilo se naturaliza, toma corpo, o grupo se contagia e todos acabam praticando o assédio em relação a uma pessoa. O perfil do assediador. Às vezes a gente pode pensar que a pessoa assediadora é uma pessoa narcisista, né? Uma pessoa que tem uma super autoestima, né? Mas na verdade é o contrário. O assediador é uma pessoa que possui um sentimento de segurança e medo. E ao assediar, ela sente-se com mais autoconfiança, à medida que menosprezam e dominam outras. Então, é uma pessoa que é insegura em relação a si mesma, uma pessoa insegura em relação ao trabalho, uma pessoa que tem medo, às vezes, de perder seu posto, de não ter reconhecimento, acha que não é merecedora de reconhecimento. Então, por trás do assediador, existe toda uma atmosfera de insegurança, de medo, de baixa autoestima. Só que ela externamente não demonstra isso. Externamente, ela precisa assediar, ela precisa humilhar, ela precisa ser arrogante para demonstrar essa autoconfiança. E quanto mais ela menospreza e domina outras pessoas, mais ela se sente fortalecida. É isso que dá força para ela, que faz com que ela consiga lidar com a sua insegurança, né? Então, quanto mais ela menospreza, quanto mais ela pratica o assédio, mais ela se sente engrandecida, né? Então, são pessoas autoritárias, arrogantes,
manipuladoras, além de possuírem a necessidade de demonstrar poder. Não possuem o costume de reconhecer suas falhas, assumir as responsabilidades e valorizar o trabalho das demais. Então, são pessoas que não têm essa inteligência emocional, né, que têm bastante dificuldade na relação interpessoal. Perfil do assediado. As pessoas assediadas, elas possuem, geralmente, méritos profissionais e pessoais que provocam insegurança e rivalidade entre chefias e colegas. Então, elas são pessoas que geralmente trabalham muito, que elas dificilmente se curvam aos abusos de poder e mesmo doentes, elas não deixam de cumprir suas tarefas. Isso acaba aparecendo bastante, né? Então, são pessoas que são bem batalhadoras, que gostam de trabalhar, que se dedicam muito ao trabalho, que são críticas, né? Não se curvam aos abusos de poder. E, então, elas têm o assediador, ele acaba tendo essa propensão a assediar esse tipo de colega. Outras pessoas que também acabam, muitas vezes, passando por situações de assédio são pessoas que possuem características diferentes do padrão social estabelecido, né? São as principais vítimas de assédio. Então, as mulheres, indígenas, negros, deficientes, né, minorias de maneira geral, acabam tendo essa predisposição a, infelizmente, né, muito triste, a sofrer assédio por serem fora do padrão, né? E a gente vive numa sociedade que valoriza o padrão estabelecido, né? E quando a pessoa, infelizmente, quando é fora do padrão, muitas vezes ela sofre bullying, ela sofre racismo, ela sofre preconceito, ela sofre diferentes tipos de violências, né? Então, essas pessoas acabam, muitas vezes, sendo vítimas de assédio no ambiente de trabalho. E, com frequência, o assediado acaba sendo culpabilizado pelas situações de assédio, né? Às vezes, ele tenta conversar com colegas e os colegas minimizam, dizem, como é que tu não fez nada, né? Bota a culpa na pessoa que sofreu assédio. Às vezes, a pessoa que está sofrendo assédio tenta conversar com parentes, com conhecidos, amigos, e essas pessoas também culpabilizam, né? Mas não é isso, será que foi isso mesmo? Começa a colocar em xeque, né? Será que isso aconteceu mesmo? Será que é para tanto? Que exagero. Então, quando a gente acaba diminuindo o sofrimento do outro, quando a gente acaba culpabilizando o outro pela situação, dizendo, mas foi tu que quis isso, tu que quis estar nessa situação, por que tu não saiu dessa ainda? Quando a gente fala esses tipos de discursos, né, a gente não contribui em nada para ajudar uma pessoa que está em sofrimento. Mas, infelizmente, são os discursos mais encontrados na nossa sociedade, né? A culpabilização da pessoa que sofre o assédio. Então, eu trouxe aqui algumas atitudes que caracterizam o assédio moral, né? Eu trouxe várias atitudes, né, aqui nesse quadrinho, mas eu acho importante poder dar esses exemplos para contextualizar, né, para ficar mais claro para vocês quais são alguns exemplos, né, de atitudes que caracterizam o assédio moral. Então, a retirada da autonomia, né, da pessoa, ou a contestação das decisões do assediado a todo tempo, é um exemplo. A sobrecarga do servidor com novas funções ou retirada de trabalho que habitualmente competia a ele para causar uma sensação de inutilidade ou incompetência. Ignorar a presença do assediado. Dar-lhe tarefas humilhantes. Gritar ou falar de forma desrespeitosa. Espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos, não considerar os problemas de saúde do assediado, criticar a vida particular do assediado, atribuir apelidos pejorativos, impor punições vexatórias, tais como dancinhas ou prendas, por exemplo, postar mensagens depreciativas em redes sociais, isolar o servidor para que não tenha contato com demais colegas, desconsiderar ou ironizar as opiniões do assediado sem justificativa, retirada de cargos ou atribuições sem motivo justo, imposição de condições e regras de trabalho diferentes das cobradas de outros profissionais, delegação de tarefas impossíveis de se cumprir ou determinação de prazos incompatíveis para finalizar o trabalho,
Manipular informações, não as repassando com a devida antecedência para que o servidor possa executar suas funções. Vigilância excessiva. Limitar o número de idas do servidor ao banheiro ou monitorar o tempo de permanência. Instigar o controle de um servidor por outro, originando o controle fora do contexto da estrutura hierárquica, gerando desconfiança e evitando a solidariedade entre colegas. Então, como a gente pode ver, são tanto ações que são bem explícitas, né, que são bem evidentes, que causam sofrimento, outras, às vezes, não ficam tão explícitas, né, às vezes é por omissão, não só por ação, que a gente também comete o assédio moral, quando acaba sendo ignorado esse servidor, né, não se envia e-mails para ele, não, só se repassa as tarefas na hora que tem que ser executado. Então, assim, são várias condições, né? São ações e são omissões, mas sempre, né, a gente tem que estar em mente que tem uma intencionalidade. É sempre na intencionalidade de prejudicar, de ferir, de causar danos a outra pessoa. Então, o que não é considerado assédio moral, para a gente fazer uma diferenciação? As exigências profissionais, exigir eficiência, estimular o cumprimento de metas, não é um assédio moral. A gente sabe que no contexto do trabalho a gente tem metas, né? A gente pactua aquele plano de trabalho. Então, esse cumprimento dessas metas, elas fazem parte de qualquer contexto do trabalho, né? Por si só não é assédio moral. O aumento do volume de trabalho também não, né? Porque a gente até sabe que em vários órgãos e várias pró-reitorias, existem alguns momentos que há um fluxo maior de trabalho, né? Determinados momentos do mês ou do ano, existe um aumento do volume de trabalho, mas isso é para todos, né? Acaba sendo de forma equânime. Todos da equipe acabam tendo que trabalhar um pouco mais, mas depois também fica mais tranquilo e tudo mais. Então, assim, esse aumento do volume de trabalho pode acontecer por N fatores, mas não necessariamente ele é um assédio moral que está sendo cometido, né? Não tem essa intencionalidade em relação a uma pessoa ou mais. O uso de mecanismos tecnológicos de controle para gerenciar o quadro de pessoal, como o ponto eletrônico, também não é considerado assédio moral, né? Porque é uma questão do gerenciamento do trabalho, né? Até, inclusive, de poder ser justo com as pessoas que cumprem, né, com o seu horário. A gente tem um horário a ser cumprido, então a gente tem essa responsabilidade, né, todos nós, enquanto servidores públicos. Então, o ponto eletrônico, por exemplo, não poderia ser considerado um assédio moral, né? Simplesmente faz parte daquele gerenciamento do trabalho. As más condições físicas do ambiente de trabalho também não, né? A não ser que o servidor seja colocado ele a trabalhar sozinho num ambiente que não tenha uma infraestrutura bacana. Aí sim, claro, né? Quando tem essa intencionalidade. Mas a gente sabe que no serviço público, muitas vezes a gente não tem muitos recursos, né, financeiros, então a gente não tem, às vezes, o ambiente mais modernizado para trabalhar, né? Faz parte do nosso contexto. Então, claro, o gestor ele tem que sempre estar lutando para aperfeiçoar as condições físicas do ambiente de trabalho, porque isso é super importante, né? Para o andamento do trabalho, para a nossa saúde mental. Mas as más condições físicas por si só não é considerada assédio moral. A transferência de servidor para outro posto de trabalho, alterar a jornada de trabalho por interesse da administração, destituir o servidor ou empregado de funções comissionadas e outras práticas de ato de gestão sem finalidade discriminatória, então caracterizam assédio moral, né? A gente sabe que existem essas destituições das funções comissionadas, né? Algumas alterações de jornada de trabalho, sempre pensando no interesse do bem comum da administração pública, né? Se essa finalidade discriminatória não é considerado o assédio moral. Quais são as causas do assédio moral? O assédio moral, ele tem a ver com a questão da busca do poder, busca por poder, hipercompetitividade, cultura autoritária, despreparo da chefia para gerenciar pessoas, rivalidade no ambiente de trabalho e inveja. Então, todos esses tópicos, o que a gente pode perceber, né, a partir desses tópicos? Que eles dizem muito do nosso contexto social, né, do nosso contexto cultural que nós vivemos, né, atualmente. Nós vivemos numa sociedade onde há uma busca por poder muito grande, né, onde é estimulada a competitividade,
a individualidade, né? A performance. Então, isso acaba aparecendo muito agora, né? Tem aparecido nos ambientes de trabalho mais, né? Inclusive, tem sido feitos mais estudos sobre assédio moral, tem sido publicado mais artigos em relação ao assunto, porque isso diz do nosso mundo atual, né? Então, quando a gente está fomentando essa busca pelo poder, a competitividade, a gente tem um ambiente propício para que possam surgir situações de assédio moral, né? E então, assim, isso é bem complicado, a gente precisa estar atento para isso, né? Que tipo de ambiente que a gente quer promover, né? E que a gente quer estar trabalhando, né? Será que é nessa cultura tão competitiva, né? Até que ponto isso é saudável, até que ponto isso contribui ou não, né? O despreparo da chefia também. Muitas vezes a chefia ela não tem um preparo, né, para gerenciar pessoas, né? Ela está naquela posição por um momento, naquela função, e ela às vezes não tem toda essa bagagem, né, para lidar com as questões interpessoais. Então, muitas vezes a chefia também acaba por omissão, ela às vezes não consegue lidar, ou às vezes até a chefia, por dificuldades emocionais mesmo, ela precisa se impor através da violência, né, através do assédio, para poder estar naquela posição, ela acredita que ela precisa se impor dessa maneira. Então, esse despreparo também faz com que aconteça o assédio moral. Por isso que é importante a gente falar sobre o assunto, é importante ter momentos como esse, né, formações, diálogos, rodas de conversa, sobre essas questões de assédio moral e outras, para poder instrumentalizar também essas chefias, para poder as chefias tomarem consciência de alguns aspectos importantes quando a gente está falando de gerenciar pessoas e equipes, né? As consequências, tá? Consequências do assédio moral. Ele pode acarretar problemas psíquicos, físicos, sociais e profissionais para a vítima, além de prejudicar o ambiente de trabalho, as organizações e o Estado. Ou seja, toda a sociedade acaba sendo prejudicada em alguma medida em razão do assédio moral. Consequências para o indivíduo, algumas consequências, tá? Dores generalizadas, palpitações, cefaleia, hipertensão arterial, alterações do sono, distúrbios digestivos, irritabilidade, crises de choro, abandono de relações pessoais, problemas familiares, isolamento social, transtorno depressivo, síndrome do pânico, estresse, esgotamento físico e mental, perda do significado do trabalho e até mesmo suicídio. Então, assim, podem ser desde de pequenas alterações físicas até questões mais até como influenciar na questão da saúde mental, né? Ser desencadeado algum transtorno mental em virtude disso, por causa do adoecimento, do estresse mental que a pessoa está passando. As pessoas, elas acabam algumas se isolando também de outras, por isso é o abandono das relações pessoais, problemas familiares. Então, essa questão que antes ela era restrita ao ambiente de trabalho, ela acaba englobando e atingindo outros âmbitos da vida da pessoa, a vida pessoal, a vida profissional, a vida social, todos os âmbitos da vida dela acabam sendo prejudicados em virtude dela estar passando por essas situações, né? E, infelizmente, algumas até mesmo optam pelo suicídio como uma alternativa diante da situação, né? Não vê outra alternativa possível, ela sente um sofrimento muito grande. Na verdade, a gente sabe que a pessoa que comete suicídio, ela comete porque ela quer acabar com o sofrimento, né? A intenção dela é não sofrer mais. Então, acontece, infelizmente, casos de pessoas que recorrem ao suicídio como uma alternativa. Então, é para a gente ver que é muito grave, sim, né? É um assunto delicado que a gente precisa conversar. Consequências para a instituição: redução da produtividade, rotatividade de pessoal, absenteísmo, que são as faltas, aumento de erros e acidentes, licenças médicas, exposição negativa da instituição, indenização trabalhista e multas administrativas. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa exposição negativa da instituição ou do setor, especificamente, que comete assédio moral, faz com que as pessoas já nem queiram trabalhar nesse ambiente, né?
lá não dá para trabalhar porque lá tem muita assédio moral, tem muita violência, é muito difícil. Já fica com essa imagem negativa, né? Tanto do setor, do local, quanto da instituição, né? Dependendo da situação. A instituição já carrega consigo essa cultura, né? As pessoas já acabam reconhecendo a instituição como uma instituição que tem uma cultura que é adoecedora, né? Então é bem complicado para a instituição, né? As pessoas não querem parar lá, naquele setor, tem a rotatividade, ou as pessoas se afastam por muito tempo, apresentam muitas licenças médicas, né? Então tudo isso são as consequências, algumas consequências, né? Consequências para o Estado. Para o Estado tem os custos com os tratamentos médicos, tem as despesas com benefícios sociais e custos com processos administrativos e judiciais que, porventura, né, aconteçam. Como é que a gente pode prevenir o assédio moral? Isso é bem importante, né? A gente está falando sobre o que é o assédio moral, como é que ele acontece, né, configurado, quais são os tipos. Mas, assim, como é que a gente pode prevenir, né? Que o mais importante é a prevenção. Como a gente pode prevenir? A informação é a principal forma, né? Todos devem ter acesso sobre o que é assédio moral, sobre quais são os comportamentos e as ações aceitáveis no ambiente de trabalho, para contribuir com a redução e a exclusão dessa prática. Então, algumas medidas importantes que a gente pode tomar enquanto instituição. Incentivo e efetiva participação de todos os servidores, com definição clara das atribuições, metas e condições de trabalho. Que seja pactuado isso, que seja esclarecido, que fique ok para todos, que todos concordem, enfim, dentro do que cabe a cada um, né? Que isso possa ser feito e construído, né, coletivamente, com a participação de todos do grupo. Que seja instituído e divulgado o Código de Ética Institucional, né? Agora há pouco a gente recebeu aquele e-mail sobre o Manual da Conduta do Servidor Público, né? Que a gente possa evidenciar quais são as posturas e as condutas que a gente quer, que a gente busca no nosso contexto do trabalho, né? Que a gente é incompatível com o assédio moral, que ele não é compatível com os nossos princípios enquanto instituição. A promoção de palestras, oficinas, cursos, né, debates sobre o assunto, né, em vários momentos. O incentivo às boas relações no trabalho, com tolerância e diversidade de perfis profissionais e ritmos de trabalho. Cada pessoa tem um perfil profissional, cada pessoa tem um ritmo de trabalho. Algumas pessoas vão conseguir desempenhar melhor determinadas funções e outras funções. E é isso que traz a riqueza, né, numa equipe. Essa multiplicidade, essa diversidade, que a gente possa incentivar essa diversidade no ambiente de trabalho, e não ao contrário, que a gente rechace o diferente. A ampliação da autonomia para a organização do trabalho. Então, após o fornecimento das informações, dos recursos necessários para executar as tarefas, que seja dada essa autonomia para que a pessoa possa organizar o seu trabalho, que não haja uma hipervigilância, uma cobrança excessiva, né? Essa autonomia possa acontecer. A garantia que as práticas administrativas e gerenciais na organização sejam aplicadas a todos de forma igualitária, justa, respeitosa. Dar um exemplo adequado de comportamento e conduta, evitando se omitir diante de situações de assédio moral. Ofertar apoio psicológico, orientação aos servidores que sejam vítimas de assédio moral, bem como estabelecer canais de recebimento e protocolos para encaminhamentos de denúncias. Então, assim, que a gente possa acolher, a gente possa orientar, que a gente possa dar os encaminhamentos que são necessários, né? Orientar a pessoa que dê esses encaminhamentos, né? Para que não se crie uma cultura da impunidade, uma cultura de que não dá nada, de que não tem porquê botar para baixo do tapete, né? Então, quanto mais a gente dá esse apoio psicológico, quanto mais a gente orienta e dá os encaminhamentos, mais a gente consegue encaminhar de uma forma positiva essas questões, e menos a gente vai ter situações de assédio moral, né? Porque, afinal de contas, quando aparece, os encaminhamentos são dados. Não tem essa sensação de impunidade. O que a gente faz em caso de assédio moral? Em caso de assédio moral, é recomendável que seja reunida provas, que se tenha testemunhas do assédio, detalhando todas as situações de assédio sofridas, com data, horário e local, além de procurar orientação psicológica para enfrentamento da situação. Então, assim, a questão da denúncia, ela é necessária,
né? Então, a gente sempre recomenda que a pessoa faça a denúncia. Claro que vai da pessoa, né, se ela vai querer realmente denunciar ou não. Às vezes, algumas pessoas, elas já estão tão fragilizadas emocionalmente que elas nem querem recorrer, elas não querem nem denunciar, elas não querem se envolver mais ainda com essa questão, né? Às vezes, as pessoas têm medo de represálias, né? Então, assim, tem muitos atravessamentos, né, nessa questão do assédio. Mas, o que cabe a nós? Orientar essas pessoas que façam essa denúncia para que se averigue, né, se investigue se realmente se trata de assédio moral ou não. E aí, quando a pessoa, ela acredita que está passando assédio, o que ela vai fazer? Ela vai reunindo essas provas. Vai reunindo os prints, de repente, de mensagens, e-mails, os áudios, né? Então, ela vai reunindo essas provas, ela vai buscando testemunhas do assédio, de repente, conversando com colegas próximos, né? Que ela tenha um vínculo, conversando com essas pessoas para ver se as pessoas podem testemunhar, né? Se necessário. Então, vai reunindo essa materialidade que ela é importante, né? Para a gente poder dar andamento aos casos, às denúncias. Então, é importante que tenha todas essas questões, as provas bem detalhadas, com a data, o horário, o local, né? E essa orientação psicológica também é importante, né? Que procure a Progep, que procure a nossa coordenadoria, né? Divisão de perícias, a Camila, né? Que falem comigo. Porque a partir disso, eu vou poder dar esse suporte no âmbito psicológico, né? Fazer esse acompanhamento, conversar com as pessoas envolvidas, enfim. Buscar alternativas, mas dar esse suporte, né? Que ele é bem importante. A denúncia pela denúncia é ok, é importante, mas o suporte psicológico, ele tem uma dimensão bem importante, né? Então, a denúncia, ela deve ser feita ao superior hierárquico e ou à ouvidoria. A ouvidoria é a nossa porta de entrada, né? Para as denúncias. Então, a denúncia, ela vai para a ouvidoria e aí, a partir disso, é que os encaminhamentos são dados, né? Quando se tem toda uma materialidade, quando se tem todos os requisitos necessários, ele segue, pode passar para a comissão de ética, comitê de ética, ou para a COPSPAD, enfim, vão ser dados os procedimentos que são necessários. Mas o canal de entrada é a ouvidoria, né? Que pode ser feita online, né? Pode ser entrar em contato, pode ser feita uma denúncia anônima também. E a vítima, ela pode procurar ainda, tá? Ela pode procurar o sindicato profissional, ou ela pode procurar também, para além de uma questão administrativa, né? Ela pode procurar a delegacia administrativa, no caso, no âmbito da Unipampa, ela pode procurar uma delegacia de Polícia Federal ou uma delegacia da mulher e registrar um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência, ele também pode ser anexado como prova, né? Como a denúncia da ouvidoria também pode ser feito. E também a vítima, ela pode procurar o Ministério Público, né, para ter essa orientação jurídica dos encaminhamentos que podem ser dados, né? Então, pode ser dados os encaminhamentos a âmbito administrativo e na esfera civil também. Uma questão importante, né, que eu não sei se todos já têm conhecimento, mas é importante divulgar essa informação, que em 12 de setembro de 2019 foi instituída a resolução número 254, que é a Política de Promoção da Cultura de Paz na Universidade Federal do Pampa. E o objetivo dessa política de promoção da cultura de paz é criar condições para planejamento, execução e avaliação de medidas de conscientização, prevenção e responsabilização, englobando todos os tipos de violências na Unipampa, que envolvem membros da comunidade interna ou externa. Então, essa política, ela foi feita pensando que sejam estabelecidas comissões, uma comissão permanente, né, a âmbito de reitoria, e outras comissões em cada uma das unidades da Unipampa que vão tratar da promoção da cultura de paz. Então, já foi estabelecido, já saiu uma portaria com a comissão permanente, né? Agora, nós temos que encaminhar as comissões específicas de cada uma das unidades para trabalhar, né? Vai ser estabelecido esse regimento dessas comissões, e a partir desse regimento vão ser dados alguns encaminhamentos, né? Vai ser pensado em ações de prevenção e conscientização no âmbito da Unipampa, né? Vai ser pensado na questão da responsabilização, como é que a gente pode fazer para que protocolos podem ser estabelecidos para que a gente possa
trabalhar com essa responsabilização também. Então, assim, essa política de promoção da cultura de paz, ela é super importante, né? Ela está recém engatinhando aqui, ela está começando a ser implementada, essas comissões estão começando a ser configuradas, mas eu acredito que ela tem uma relevância bem importante, então é bacana que todos os gestores, né, quanto mais gestores tiver conhecimento dessa política, melhor que a gente possa trabalhar em prol dessa política, né, também tensionar para que as pessoas possam estar compondo essas comissões, que a gente possa fazer essas ações de prevenção e conscientização, porque a partir disso é que a gente vai conseguir minimizar e até, né, reduzir ao máximo, né, as questões de assédio moral, né? E por fim, esse pensamento, né, essa mensagem, que se você for vítima de assédio moral, ou se você presenciar situações que configuram um assédio moral, não se cale, denuncie, né? É assim que a gente vai conseguir, que a gente consegue não ser coniventes com uma cultura que não é saudável, com uma cultura que é adoecedora, é quando a gente pode promover uma cultura saudável, né? Cada um de nós fazendo a sua parte, cada um de nós se conscientizando a respeito do assédio moral e dando esse suporte aos colegas, né? Falando sobre isso, né? Individualmente a gente consegue também fazer essa mudança porque a gente faz parte da cultura, né? Então aqui são as referências que eu utilizei, os slides eles vão ser disponibilizados para vocês, então vocês vão ter acesso a tudo isso. E eu quero agradecer a atenção de todos nessa manhã, agradecer por estarem aqui comigo nessa conversa. Esse é o meu contato, camilaperes@unipampa.edu.br. Estou à disposição, vocês podem mandar e-mail para mim a qualquer tempo, para a gente seguir conversando sobre esse e outros assuntos em saúde mental, que vocês saibam que vocês podem contar com a Progep, podem contar conosco nesse suporte para o trabalho de vocês, que vocês podem contar comigo enquanto psicóloga da divisão de perícias, para poder dar esse suporte para os gestores, para todos, né, que compõem os campos, né, então que a gente possa fazer essa parceria, né, de trabalho, que é bem importante, né, a gente precisa trabalhar conjuntamente. Então é isso, pessoal, nesse momento era isso que eu tinha para passar, vou ver se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, alguma reflexão que vocês fizeram, para a gente discutir um pouquinho, que eu acho que essa parte da discussão também é bem importante, né, acho que é fundamental. Camila, vou aproveitar então e fazer um bate-bola rapidinho contigo aqui. Algumas questões que a gente sabe, por trabalhar junto na Progep e ter bastante contato com esses temas, inclusive na comissão da política de enfrentamento às violências, que a gente sabe que acontece, né? Então eu vou trazer algumas coisinhas que de repente tu podia comentar para a gente. A gente sempre falava, né, que a Lisa Andréa Sobol, que é uma professora da UFPR, ela cunhou um termo chamado assédio como ferramenta de gestão, né? E ela é uma servidora pública como nós e trabalha esse tema e pesquisa nesse tema, né? E ela traz para a gente a importância da gente se aperfeiçoar como gestor para justamente não recair em ferramentas inadequadas para a gestão de pessoal, né? Então, eu queria que tu comentasse mais sobre a importância desses aprofundamentos como esse momento de capacitação e essa troca com os pares que estão em funções de gestão é importante para a gente qualificar formas de gestão das relações de trabalho que sejam saudáveis e que não caiam em questões violentas, né? Ah, sim, realmente eu concordo, assim, eu acho que é super importante que a gente possa estar falando agora, né, que está sendo estabelecido novas relações de trabalho, com essas mudanças das equipes diretivas que vocês estão ingressando nos campos, que a gente possa desde então pensar qual é o tipo de contexto, de ambiente que a gente quer trabalhar, o que a gente quer promover. Então é super importante que de antemão a gente já possa refletir, discutir sobre assédio moral, né, e que a gente possa ter outros momentos para falar a respeito disso. Como eu tinha falado um pouco na apresentação, a gente vive nesse contexto da competitividade, né? A gente sabe que dentro do ambiente acadêmico existe uma competitividade grande, às vezes até mesmo em relação aos docentes, né? Tem uma disputa de quem publica mais, quem tem mais bolsas.
Então, a gente sabe que os ambientes universitários, eles têm um pouco dessa característica, né? E não só os ambientes universitários, né? Toda a nossa sociedade, como falei antes, ela está pautada nessa questão do individualismo, da competitividade. Então, a gente precisa analisar criticamente, né? Enquanto gestor, a gente precisa ter essa análise crítica do contexto social que a gente está inserido e do que a gente quer reproduzir ou não no nosso contexto, no micro, né? Já que a gente tem esse macro, a gente está dentro desse contexto, o que a gente quer reproduzir no micro? Ali no nosso campus, ali com a nossa equipe, né? Que tipo de ações, que tipo de cultura, né? Às vezes, quando a gente chega, já tem uma cultura estabelecida naquele ambiente, mas a gente, o que a gente pode fazer para minimizar determinadas posturas e condutas que não são coniventes com o que a gente busca no serviço público? Então, que a gente possa ter essa criticidade, que a gente possa trabalhar em relação a isso, né? Atentos, né? Conscientes. E que se a gente não sabe, às vezes tem situações que são muito difíceis mesmo de lidar, de manejar, ainda mais quando a gente fala em assédio moral, é uma situação muito delicada, né? E aí que a gente possa buscar esse suporte, que vocês, enquanto gestores, saibam que vocês não estão sozinhos, né? Que vocês podem contar conosco da Progep, que vocês podem contar comigo enquanto psicóloga para a gente pensar juntos, trabalhar juntos, então que a gente possa, nesse momento, já pactuar esse trabalho em conjunto, né? Ficou com alguma questão, tá difícil lidar com uma situação no campus, né? Me busca, manda um e-mail, a gente vai conversar, a gente vai discutir, mas é importante isso, a gente ter consciência, a gente buscar a orientação para ser dada, né? O encaminhamento necessário para ser dado, e que a gente tenha esse comprometimento em relação a essa promoção de um ambiente saudável, de um ambiente que não ocorra assédio, né? Então, é um compromisso, né? É um compromisso dos gestores e é um compromisso de todos nós, né? Não só dos gestores, de todos os servidores. Mas, claro que os gestores têm um papel importante, né? Para ser esse modelo, essa referência em relação aos demais, né, colegas. Camila, então eu vou aproveitar aí outro tópico. A gente também conversa bastante, recebe bastante na Progep casos, né, toma conhecimento de casos de psicofobia, né, que é um tema bem importante, né, a gente sabendo que atualmente as doenças mentais, elas estão avançando, o nosso momento atual, ele é muito adoecedor, né, então, como é que funciona, né, essa questão da relação de uma chefia com o servidor, que já manifesta uma doença mental crônica ou nesse momento teve um episódio de algum padecimento psíquico, né? Como conduzir isso para não ser também indelicado, desrespeitoso, né? Não chega a ser um assédio moral, né? Mas aqui a gente está tratando das questões das relações entre chefias e subordinados, entre colegas, né? Que são temas importantes de considerar. Então, gostaria que falasse um pouquinho disso. Eu adorei essa questão da psicofobia, é super importante. Que bom que tu trouxe à tona, Carol, essa questão. Então, assim, gente, para quem não sabe o que é psicofobia, né? A psicofobia seria esse preconceito em relação aos transtornos mentais. Então, a pessoa que tem preconceito com quem tem transtornos mentais, que acredita que isso é mimimi, que é besteira, né? Ela acaba cometendo essa psicofobia, né? Porque ela está desrespeitando uma condição de saúde daquela pessoa. Aquela pessoa não gostaria de estar com aquele diagnóstico, né? Ela gostaria de estar bem, ela gostaria de estar se sentindo saudável, né? Então, é muito desrespeitoso a gente não considerar e a gente não se colocar no lugar daquela pessoa que está em sofrimento. Até porque nós mesmos, logo mais, podemos estar também, né? Não somos imunes a desencadear algum transtorno, porque a gente vive numa sociedade que tem uma cobrança, que a gente tem muitas dificuldades, então nós não somos imunes também a desencadear algum tipo de transtorno. Infelizmente, algumas pessoas, elas, até inclusive a nossa cultura aqui do Rio Grande do Sul também é muito forte em relação a esse preconceito, né? Achar que terapia de dar com relho que melhora e tal. Então, assim, a gente tem isso. E aí, algumas pessoas, elas têm essa visão de que quem tem um transtorno mental, né, que tem um adoecimento psíquico,
tem que ser rechaçado, né? E aí, quando essa pessoa está passando por uma situação, às vezes passou por um luto, né? Por alguma perda, uma depressão, uma ansiedade, aí sim ela passa a olhar com outros olhos, e aí sim ela consegue compreender que realmente existe um sofrimento, né? Pode existir um sofrimento muito grande, né? E causar esse adoecimento. Então, às vezes, só quando a pessoa está passando pela situação é que ela percebe, né? Consegue ser sensível para as questões de transtorno mental. Mas, assim, em relação ao que tu falou, Carol, a violência, né? A gente está falando de violências. O assédio moral é um tipo de violência, a psicofobia é outro tipo de violência, né? De outro tipo de desrespeito. E o gestor, ele tem um papel bem importante nisso, né? De ter esse olhar sensível em relação a essas questões. Os servidores, eles têm o direito de resguardar a sua condição de saúde, então eles não precisam manifestar que eles têm um transtorno XY, né? Eles têm o direito de ter, de se afastar quando necessário, né? Se preciso, se passar por algum momento de crise e tudo mais, né? A gente tem esse direito do afastamento. A partir do momento que o servidor está apto ao trabalho, que ele não está em afastamento, com atestado, ele está apto a desempenhar suas funções, né? Porque mesmo tendo algum transtorno, ele está, possivelmente, ele faz o seu tratamento, né? Toma medicação se preciso. Então, assim, não precisa ter nenhum tratamento diferenciado para aquela pessoa, porque se ela está apta, ela está em condições de executar suas atividades. E caso a chefia perceba que aquele servidor não está conseguindo desempenhar suas atividades, está tendo dificuldade, né, talvez por alguma questão do transtorno mental, enfim, o gestor está naquele impasse, não sabe como lidar, ele pode entrar em contato conosco, né, ali na divisão de perícias, entrar em contato comigo, né, para eu dar essa orientação, para eu conversar. Alguns gestores, eles têm mais proximidades com determinados servidores e outros não, né? Até porque algumas pessoas nós somos mais próximas e outras nós somos menos próximas, né? Algumas a gente tem mais afinidades. Então, às vezes, o gestor, ele tem uma afinidade com esse servidor que tem um transtorno psiquiátrico e aí ele consegue conversar mais abertamente sobre o assunto. Daqui a pouco o servidor se sente confortável, né, sente que o gestor, ele tem essa sensibilidade, ele tem essa escuta sensível, então ele vai conseguir expor que tem uma condição de saúde mental, que está passando por um momento de adoecimento, né, e aí sim esse gestor pode acolher e dar essa orientação, se ele precisa se afastar, ok, se não, né, e aí então ele consegue manejar nesse sentido, assim, a partir do diálogo, mas também pode acontecer do servidor não se sentir confortável, né, de expor que está em adoecimento, não falar para esse gestor, ou esse gestor não ter uma proximidade, assim, né, grande com esse servidor, e ok, porque o servidor tem o direito de resguardar suas questões de saúde, mas aí, às vezes, é interessante que alguém que seja próximo desse servidor consiga conversar com ele sobre isso, assim, orientar. Quem sabe tu não procura conversar com a psicóloga da Progep, né? Conversar com a Camila. Quem sabe tu não procura conversar com ela sobre as tuas questões, né? Às vezes tem algum colega mais próximo que consegue fazer esse papel, né? De escutar, de dar o suporte e de fazer essa orientação, de conversar com a psicologia, né? Um serviço de psicologia. Então, às vezes, o próprio gestor faz isso e, às vezes, algum colega pode fazer, né? Então, mas é isso, assim, gente. Em relação à psicofobia, é importante que a gente busque, como a questão do assédio moral, que a gente busque rechaçar esses tipos de comportamentos, que a gente busque acolher as pessoas em suas singularidades, né? A gente, às vezes, consegue acolher muito mais uma pessoa que tem uma doença física, né? Uma debilitação física, do que uma pessoa que tem uma questão em saúde mental. Mas todos, né, devem ter esse acolhimento, a gente tem que respeitar essas diversidades e a gente precisa promover um ambiente em que não aconteça psicofobia, né? Isso é fundamental. Mais alguma colocação, pessoal? Bica? Bica quer falar. Oi, Camila. Na verdade, é uma inquietação que a gente tem, a gente pensa que é de todos os diretores, né, que estão assumindo agora. A Unipampa lançou, o ano passado, uma resolução, né, para instituir uma comissão permanente de promoção e cultura da paz. Vocês, obviamente, devem estar sabendo, né, que é uma comissão que todos os campos têm que ter. E a gente está tentando, a gente já iniciou a semana com algumas coisinhas a resolver aqui, né, no campus Bagé. Acho que é normal, faz parte do processo da gestão, como tu bem falaste na tua fala, né?
E assim, ó, eu não sei se é com vocês, no teu caso, tu está na Projep, né? A gente tem conversado bastante com a outra menina que é psicóloga da Praec, eu esqueci o nome agora. Jordana. Tá? Esta mesmo, tá? Assim, ó, eu queria perguntar para ti, assim, né? O que é não sei nem se tu tem essa resposta, se não tiver, não há problema, tá? A Unipampa instituiu essa comissão e pede para que sejam criadas as comissões nos campos, né? E eu fico me perguntando, assim, como é que a gente gerencia isso, né? Como é que a gente vai escolher as pessoas para participar? A gente já tem 2 pessoas que vão participar porque trabalham já com essas questões, né? Tem uma preocupação mais cuidadosa com o outro, né? Aquela questão da empatia, enfim. Mas qual é o suporte para além de vocês, psicólogas, né? Para além de vocês, psicólogas, que a Unipampa está pensando em relação a essas questões? Porque essa comissão permanente, a Comissão de Cultura da Paz, vai além do assédio. São outras coisas que estão envolvidas. São questões de negritude, de feminismo, de masculinidade não violenta, enfim, né? São essas série de coisas que tu comentaste de alguma forma no início da tua fala. Tu disseste bem claro, eu vou falar só sobre a questão do assédio. Mas existem outras coisas que também envolvem essa questão. O assédio é só uma delas. Ou mais uma delas, né? E aí a minha pergunta é assim, a gente se depara com algumas questões que são urgentes, nós já temos uma bem urgente aqui no Campus Bagé, assim, de arrancar os cabelos, não de arrepiar os cabelos, não sei ainda. E o que a gente pode, assim, para quem que a gente pede socorro? A grande verdade é essa, né? Porque, assim, uma coisa é tu ser docente, ter ali algumas atividades, outra coisa é tu estar no cargo de gestão, porque para nós, pelo menos para mim, é uma novidade, e eu sou daquela opinião, né? Se eu não sei algo, eu pergunto para quem pelo menos sabe ou quem pode me ajudar. Então, como tu dispôs a conversar conosco, né? Eu queria te perguntar como é que a gente, né? O que a Unipampa pode, a gestão em si, a universidade pode nos ajudar para essas questões que vão para além do assédio. Era isso. Obrigado. Eu agradeço, Bica. Bem importante. Bom, assim, ó, em relação à questão de quem vai compor, tá? Que tu primeiramente comentou. Quem vai compor essas comissões? É interessante que as pessoas consigam se disponibilizar, pessoas que têm afinidade, né? Que têm afinidade com essas questões, que têm essa sensibilidade, essa empatia, né? Possam se disponibilizar para compor essas comissões nos campos, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho bem importante é que na hora que seja estabelecido esse regimento, né? Que vai ser feito um regimento dessa comissão, que seja estabelecido, que se façam debates a respeito disso, né? Porque, por exemplo, tanto eu quanto a Carol Como, que está aqui, nós estávamos juntos na elaboração dessa política, né? Na política de cultura de paz da Unipampa. Nós estávamos juntos nessa elaboração e nós sempre conversávamos e discutíamos da necessidade de que se tenha uma formação contínua para todos que compõem, né, esse grupo. Porque algumas pessoas que compõem as comissões talvez já sejam de alguma área que trabalha com saúde mental, mas outros talvez nunca tenham trabalhado com a saúde mental. Então, é importante que já esteja nesse regimento que se façam esses debates, nem que se chamem pessoas de outros locais, outras instituições para conversar, para fazer essa formação continuada das pessoas que compõem as comissões, para que elas também consigam saber melhor como manejar, né? Como manejar esses casos, né? E em relação a para quem pede socorro, nós teremos essas comissões, né, nos campos e a comissão permanente. Para além disso, atualmente, a gente tem os psicólogos da Praec, então, quando se tratam de assuntos relacionados principalmente discentes, né, a gente sempre recomenda que os gestores procurem os psicólogos, a Jordana e o Ricardo, que trabalham na Praec. E quando se trata de alguma questão que envolve os outros servidores, de maneira geral, tanto os técnicos quanto os docentes, a gente recomenda que procure a Projep, que fale comigo, né? Para a gente poder pensar juntos e dar esse suporte para os campos, né? Então, assim, acho que da minha parte era isso, a princípio. A Carol, eu acho que também vai querer falar algo, e aí eu sigo à disposição para a gente seguir conversando. Bom, eu como membro da comissão agora, que também está responsável, a gente já criou este primeiro movimento que agora já está organizando a política, né?
eu como representante da Progep, vou falar que a gente, quando pensou em criar essa política, pensou que como uma política institucional, ela precisa ser democrática. Então, ela precisa reunir as pessoas voluntariamente em torno deste tema, e, inclusive, essa proposta, se os membros seriam eleitos, os membros dos campos seriam eleitos, essa é uma proposta que foi levantada e ela precisa ser confirmada na política, porque nós estamos num momento de criação da política, né? Então, todas essas diretrizes que vão guiar essas comissões locais, que vão guiar esses meios institucionais para lidar com as questões de violência, elas vão ser criadas nessa política. Então, essa política precisa ser debatida nos campos por pessoas que se sintam afinizadas, né? E, com certeza, os gestores também, em algum momento, precisam olhar para essa política, porque o feijão com arroz cotidiano, são questões relacionais, são questões de violência, são questões de encaminhamento, né? E por que o encaminhamento? Porque o encaminhamento respeitoso, ele é uma forma de não cometer revitimização. Então, ela é uma das questões muito importantes. A forma como o gestor acolhe as pessoas que se sentem vítimas de violência de qualquer tipo e encaminha. Então, isso precisa estar, Bica, você tem toda a razão, isso precisa estar anotado aí nos tópicos importantes, porque saber fazer esse acolhimento é não revitimizar as pessoas. Então, essa comissão, nesse momento, ela vai ser com membros voluntários, e no segundo momento ela vai determinar como vão acontecer essas eleições para os membros do campo. Obrigada, Carol. Obrigado, meninas. Bom, então eu acho que era isso, né? Como eu falei, eu estou à disposição no e-mail, né? A gente pode seguir conversando em outros momentos, né? Estou à disposição para conversar individualmente com vocês. E quero agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Fico super contente de poder falar sobre esse tema com vocês. É um tema que, como eu falei, para mim é super relevante, né? Assédio moral e violências. E eu fico muito feliz de poder conversar com outras pessoas, com gestores, a respeito desse tema, né? Então, eu agradeço vocês por estarem aqui presentes, por estarem atentos, né? Que saibam que podem contar comigo, né? Para a gente trabalhar nessas frentes, né? E é isso. Muito obrigada. Obrigada, pessoal da ADCP, né? E é isso. Obrigada e bom dia.